abrir a sua Bíblia, obrigado, no Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, este que na sequência dos 4 evangelhos que abrem o que nós chamamos de o Novo Testamento, ele é o que fecha essa sequência, ele é o 4º dos evangelhos. Evidentemente que isto não significa que ele seja menos importante, muito pelo contrário. Quando você encontrar este evangelho, localize, por favor, o capítulo de número 6. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você encontra pelo menos um motivo nesta manhã para dizer aleluia? Que bom. João, capítulo de número 6. Quando você encontrar este capítulo deste evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, porque nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram João capítulo 6, do verso 1 ao 6, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E os que podem, digam amém. Podeis tomar assento, muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero começar reconhecendo pelo menos 2 coisas. Em primeiro lugar, reconhecendo que esta é uma história conhecida de todos nós. E aí eu não vou dizer, pelo menos de uma parte, porque considerando o público desta manhã, eu ouso dizer que esta é uma história conhecida de todos. Acho difícil alguém que esteja aqui que de alguma forma não tenha tido algum contato com essa história que nós geralmente a chamamos de a história da multiplicação dos pães e peixes. De maneira então que, em primeiro lugar, eu reconheço que essa é uma história com a qual nós estamos acostumados, familiarizados. Por outro lado, embora seja uma história conhecida e familiar, essa história ela é também uma história extraordinária. E nós não podemos perder de vista que, embora seja uma história conhecida, ela é uma história que possui um caráter extraordinário. Porque não é todos os dias que alguém com 5 pães e 2 peixinhos consegue dar de comer a uma multidão de no mínimo 15 mil pessoas.
Então esta é uma história conhecida, mas ela é também uma história extraordinária. Mas se nós queremos de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos, se queremos pelo menos tentar entender essa história corretamente, e depois disso, com a ajuda de Deus, é claro, extrairmos algumas lições espirituais, práticas e atuais, nós precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nessa direção não é olhar para o texto lido, é olhar para além do texto, e eu diria mais, olhar para além do próprio capítulo. Ainda que de forma muito rápida, nós precisamos lançar um olhar, repito, de forma rápida, para o evangelho que João escreve. Até porque o que nós temos lido aqui é parte de um todo. Eu não posso ler essa história que nós lemos parte dela, sem considerar que existe um objetivo maior, existe um propósito maior no Evangelho, e que essa história está aqui para contribuir com este propósito maior. Quando João escreve este Evangelho, embora ele estivesse debaixo da inspiração do Espírito Santo, isso não quer dizer que João estava fora de si, porque o Espírito Santo, ele não rouba a razão de ninguém. Muito pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele orienta a igreja a prestar um culto, não é emocional, é um culto racional. Quando Pedro, por exemplo, escreve a sua carta, ele diz que nós devemos estar prontos a respondermos com mansidão. Não é a emoção da nossa fé, é a razão da nossa esperança. Agora, quando João está escrevendo este evangelho, ele está sim, debaixo da inspiração do Espírito Santo. No entanto, ele está consciente do que está fazendo. Aliás, ele tem até muita clareza. Então, primeiro, ele sabe para quem ele está escrevendo. Quando João escreve este evangelho, à semelhança dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, ele também tem um público-alvo em mente. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João escreve pensando em toda a raça humana. É por isso que alguns estudiosos chamam este evangelho de um evangelho universal, porque ele foi enviado, escrito pensando em todos os seres humanos. Mais do que isto, além de João saber para quem ele está escrevendo, ele também sabe sobre o que ele deve escrever. Qual é o tema que ele deve escrever? Mateus, por exemplo, só vou ficar em Mateus, ele escreve apresentando Jesus como o rei dos judeus. No caso de João, ele exalta o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Se você ler com atenção todo o evangelho escrito por João, você perceberá que João, ele exalta o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, é claro que quando João apresenta Jesus como Filho de Deus, ele não tem em mente o que nós pensamos sobre filho. Porque o que nós pensamos sobre filho? Primeiro, que quem gerou o filho foi o pai. Segundo, que o filho, ele vem depois do pai.
E terceiro, que na hierarquia o filho é menor que o pai. Quando João escreve e apresenta Jesus como filho de Deus, ele não tem essa ideia. A ideia que João tem é a que está no seu evangelho, nas palavras de Jesus, capítulo 3 e verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, vamos lá, diga unigênito. O que quer dizer unigênito? Não quer dizer único. Unigênito é a junção de duas expressões. Primeira, a expressão uni, de único. E segundo, a expressão gênito, de gênesis, origem, procedência, fonte, natureza. Então, quando Jesus é apresentado como o unigênito Filho de Deus, isso quer dizer que ele é o único que procede de Deus. Ele é o único que vem do próprio Deus. Ele é o único que tem a mesma natureza de Deus. Isto é, ele é o próprio Deus. Então João, ele está exaltando neste evangelho o fato de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus encarnado. Lembra que é neste evangelho que Filipe chega para Jesus e diz: mestre, mostra-nos o Pai. E ali fica claro que Jesus ficou chateado, porque Jesus rebate imediatamente e diz: como é que é? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura, vocês vêm me pedir para que eu lhes mostre o Pai? Vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? E aí Tomé, para não perder a oportunidade, levanta e diz: então mostra-nos o caminho. Aí Jesus ficou mais chateado ainda. Falou: vocês não entenderam nada mesmo. Aí é que ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E aí Jesus diz assim, ó, ele não diz ninguém vai, porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro ser. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai. Porque o que ele está dizendo? Porque quem chegou em mim, já chegou no Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Então, eu estou tentando mostrar aqui rapidamente que a ideia central de João neste evangelho é exaltar o fato de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, isto é, ele é o próprio Deus. E João, aqui no capítulo 6, ele se utiliza deste episódio para somar ao seu propósito. E aí, quando olhamos para a história que nós lemos, essa história ela possui pelo menos duas características. Primeira, ela é uma história extensa. Ora, ela possui 71 versículos, o capítulo 6. É um capítulo que foge ao padrão. Para ler essa história toda, tem que ter muita disposição. Ela possui 71 versículos dentro do capítulo 6. Então, por um lado, ela é uma história extensa, ela é grande. Só que ela tem uma segunda característica. Por um lado, ela é extensa. Por outro lado, ela é uma história intensa. Então ela é extensa e ela é intensa. Olha como ela é intensa, e a intensidade ela vai aumentando à medida que as coisas vão acontecendo. Imagine você sendo guiado por um líder. Você tem na sua frente ali, em torno do seu líder, por baixo 15 mil pessoas. Está escurecendo, o povo está com fome, e o seu líder olha e diz assim: o que a gente tem aí? 5 pães e 2 peixes. Então tá,
Nós vamos usar isso para dar de comer para todo mundo. Qual seria a sua reação diante do seu líder? Por muito menos você reclama. Por muito menos você, às vezes, não acredita. Então, quem me ouve aqui, diga amém. Essa história, ela já começa de forma intensa. Um líder decidindo alimentar uma multidão de 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Só que essa intensidade aumenta. E ela aumenta quando Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: entrem no barco e passem para o outro lado, que daqui a pouco eu vou. No meio do trajeto vem uma tempestade, e no meio da tempestade o mestre aparece andando por sobre as águas. Isso é intenso. Hoje a gente dá glória, no dia os discípulos chamaram de fantasma, porque isso é intenso. Só que a intensidade está só começando, porque ela vai pegar mesmo quando Jesus decide pregar. E aí do outro lado, Jesus começa a pregar. E aí eu vou tocar aqui só em 2 pontos da mensagem de Jesus, para a gente avançar. Só para você ter uma noção da intensidade. Jesus está diante de um público majoritariamente de judeus. E aí Jesus, olha, isso é parte da pregação. Aquela multidão que ali estava tinha sido alimentada no dia anterior pelos pães e peixes de graça. Correram para o outro lado do mar, da praia, do outro lado, atrás de Jesus, para que recebesse o quê? Pão de graça de novo, porque quem é que não quer? Quando eles perceberam que Jesus não daria pão de graça, começou a murmuração. Porque é isso que acontece quando alguém vai atrás de Jesus por aquilo que ele só pode dar. Aí quando ele não dá, aí vem a murmuração. Agora, sabe qual é a pior murmuração? É aquela que tem base bíblica. Porque eles começaram a murmurar com base bíblica. Eles começaram a dizer: esse líder aí não está com nada. Porque bom mesmo foi Moisés. Porque Moisés, sim, deu pão no deserto para os nossos pais. Olha isso. Jesus, sabendo daquilo, se volta para a multidão e olha o que Jesus diz: eu lhes digo que não foi Moisés quem deu pão no deserto para os seus pais. Tá, então se não foi Moisés, quem foi? Aí Jesus diz assim: mas foi o meu Pai que está nos céus. Tá. Para você que está atento aqui, Jesus está confrontando 2 questões. Primeira, Jesus está dizendo para os judeus que Moisés não é o que eles pensam que ele é. Já é um problema. E Jesus está dizendo também que ele, isto é, Jesus, é o que eles não acreditam que ele seja. Porque ele está dizendo: quem deu pão no deserto para os seus pais não foi Moisés. Moisés não é tudo isso que vocês pensam. Agora, quem deu foi o meu Pai. Ele está dizendo: eu sou filho de Deus, o meu Pai que está nos céus. Só que Jesus não se dá por satisfeito e ele intensifica ainda mais. Quando ele termina dizendo, preste atenção nisso aqui, quando ele termina dizendo assim: o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Tá? Para nós hoje é maravilhoso, para os judeus foi uma aberração. Tanto que a Bíblia nos informa, para adiantar aqui, a Bíblia nos informa que a multidão começou a ir embora. E não é só a multidão, os discípulos também. Não, pastor, sim, você não pode confundir discípulos com apóstolos. Para ser apóstolo tinha que ser discípulo, mas nem todo discípulo foi apóstolo. Todos foram embora, inclusive os discípulos.
só ficaram os 12. Jesus, que não está preso à quantidade, olhou para os 12 e disse: quer ir embora também? Quer? É aí que se levanta Pedro, e ele não diz para onde iremos, porque Jesus não é um lugar. É para onde, não é que para onde, Jesus não é um lugar. Pedro disse: a quem? Porque Jesus é uma pessoa. A quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Agora, eu quero chamar a sua atenção para nós imaginarmos uma cena aqui. Imagine que você está lá nesse dia, em uma daquelas montanhas. Imagine aí. E de repente você vê um homem que você percebe que é líder, porque líder não precisa estar lembrando o povo que é líder. Se você chega num lugar, não sabe quem é o líder, e você começar a observar, sem alguém te contar, você vai perceber quem é o líder. Líder que precisa estar lembrando: ó, me respeita porque eu sou o líder. É porque você já deixou de ser ou nunca foi. É igual pai: me respeita porque eu sou teu pai. Ué, eu tenho que lembrar minhas filhas que eu sou pai delas? Tem alguma coisa errada? Eu sou teu pai, menina. Mas eu sei. Se eu tenho que lembrar é porque elas estão esquecendo. Bom, mas isso é uma outra questão. Isso é para o pastor Tiago. Agora imagine aí, você está vendo um homem cercado de 12. E de repente em torno desse homem começa a fluir uma multidão. Você de repente descobre que ele é um pregador, é um obreiro. E sem marketing, sem mídia, de repente tem ali no mínimo 15 mil pessoas para ouvir aquele homem. Quando você vê isso, com base no critério atual, uma multidão indo ouvir aquele homem, qual é a conclusão que você tira? Esse ministério é um ministério bem sucedido. É assim ou não é? Afinal de contas, é uma multidão querendo ouvir aquele homem. Então é assim que a história começa. Ela começa com Jesus pregando para uma grande multidão. Quem olha de fora diz o quê? Com base no critério de hoje: isso que é um ministério bem sucedido. Só que o tempo vai passando. Jesus começa a pregar. E de repente você, sem ouvir o que ele está pregando, você começa a perceber o povo indo embora. E de repente ele termina com os mesmos 12. Então ele começa com 15 mil pessoas, termina com 12 pessoas. Para piorar, verso 71, Jesus olha para os 12 e diz: dentre vocês, um é traidor. Até o que tem será tirado. O que eu estou tentando mostrar aqui, para extrairmos o princípio, é de que, na visão atual, essa história começa com um modelo de sucesso e termina com um modelo de fracasso. Porque a gente mede as coisas pelo número, pela quantidade. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para agora de manhã. Por exemplo, assumir uma congregação.
Você nunca vai ouvir o obreiro falar assim: meu irmão, cheguei lá, tinha 100, agora tem 30. É sempre o contrário. Cheguei lá, meu irmão, tinha 10. Está lá há quanto tempo? 1 mês. E agora? Não, já está com uns 200 e pouco. É sempre para o mais. Porque a gente mede o sucesso pelo número. Me parece que Jesus não. Não olhe para o lado agora. Me parece que Jesus, ele não afere o seu ministério pela quantidade e nem pela popularidade. O que afere o ministério de Jesus não é a popularidade, é a fidelidade. Diga bem forte assim: mais importante que a popularidade é a fidelidade. Jesus não está preocupado se a multidão vai ficar para ouvi-lo até o final. Não, o importante é eu saber de onde eu venho, quem me enviou, quem eu sou, qual a minha missão, qual a mensagem. E aí, se essa geração não receber, a próxima receberá. Mas eu serei fiel no cumprimento do meu ministério. Quem está entendendo a voz de Deus nessa manhã? Mais importante que popularidade é a fidelidade. Ora, é só a gente pensar. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Sinceros. Nós estamos entre irmãos. Maioria de obreiros. Vamos ser sinceros. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente se pega quase venerando Paulo. É verdade. Tem hora que você tem que falar: peraí, Paulo era homem, calma aí, Elias. Agora vem cá. Vou até beber água aqui, peraí. Cá entre nós, será que Paulo, hoje ele é venerado, mas será que Paulo, com o perfil de ministério que ele tinha, ele seria admirado hoje? Você acha que, olhe para cá, você acha que Paulo, com o perfil de ministério que ele tinha, ele seria considerado um modelo de ministério bem-sucedido? Vamos lá. Vivia sem dinheiro. Não tinha saúde. Tem gente aí, meu irmão, que quer colocar na conta dele que ele era até feio. Eu lá vou saber se ele era feio. Mas Paulo sofria tanto que o povo chama ele até de feio. Sem dinheiro, sem saúde. Olha só, vivia tendo que fugir. Um dia o negócio foi tão feio que ele teve que fugir de madrugada, dentro de um cesto, pelo muro da cidade, com a ajuda dos irmãos. Vivia sendo apedrejado. Para você que está atento aqui, vivia mais preso do que solto. Eu te pergunto, Paulo é um modelo de ministério bem-sucedido a partir da visão atual? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que está atento. As principais cartas de Paulo foram escritas a partir de uma cadeia. E sabe por quê? Porque Paulo ele é distinto da maioria de hoje, porque Paulo não se preocupava com o espaço. Paulo se preocupava com o tempo. Porque a questão de Paulo não era: quantos estão me ouvindo hoje? A questão de Paulo era: daqui 10 anos, será que ainda vão estar me ouvindo?
Esse é o ponto. Porque esta geração, ela é apegada ao espaço. Ô Elias, quantas vezes você prega no mês? Mas você está preocupado por quê? Elias, quantas pessoas tinham lá quando você pregou? Essa é a preocupação dessa geração. A questão não é quantos me ouvem hoje. A questão é, será que os que me ouvem hoje ainda vão querer me ouvir daqui 10 anos? Daqui 20 anos? E quando eu morrer? Será que as pessoas ainda vão querer continuar bebendo daquilo que eu deixei para elas beberem? Oh, glória a Deus! Não se preocupe com a popularidade, se preocupe em cumprir a missão que Deus te deu. Seja fiel no que Deus te entregou. Diga bem forte, eu preciso que vocês gravem isso. Diga bem forte, ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Quer ser totalmente aceito? Então aceite primeiro ser rejeitado. Aleluia. Aleluia, aquela multidão foi embora, mas a mensagem ficou: eu sou o pão vivo. A mensagem foi pregada. Se aquela geração rejeitou, esta geração está recebendo. Não importa se te rejeitam, seja fiel ao que Deus te entregou. É verdade, eu concordo, pastor, mas Jesus não se preocupava tanto com a quantidade. Não é que ele não se preocupava, ele não se pautava por ela. Se quer ouvir, ouça. Se não quer, tem quem queira. Mas é verdade também. Parece contraditório, mas não é. É verdade também que onde Jesus estava, sempre tinha muita gente. É verdade. Isso é tão verdade que às vezes a gente confunde. Tem gente que fala assim: a Bíblia diz que onde Jesus estava, sempre tinha muita gente. Onde é que está escrito isso? Uma coisa é a Bíblia dizer, outra coisa é a Bíblia mostrar. A Bíblia não diz que onde Jesus estava tinha muita gente. A Bíblia mostra isso. Onde Jesus estava, tinha muita gente. É verdade. Agora tem um detalhe. Se você não gravar nada do que eu falar aqui hoje de manhã, grave pelo menos isso. Se por um lado, onde Jesus estava, sempre tinha muita gente, por outro lado, Jesus nunca investiu em imagem. Jesus nunca investiu na sua própria imagem. Quer ver que isso é verdade? Quando a multidão era muito grande, não é uma vez não, várias vezes. A Bíblia mostra que sempre quando Jesus estava com muita gente diante dele, olha o que ele fazia. Ele se retirava e ia para um lugar solitário para estar com o Pai. Quer ver outra coisa? Quando ele estava à beira da praia e a multidão era muito grande, olha o que Jesus fazia. Ele entrava no barquinho e se afastava. Hoje é o contrário. Quanto maior a multidão, aí que eu vou para a galera. É Deus da minha vida. Olha quanta gente.
Olha quantos seguidores, é Deus. Como se o critério de Deus avaliar o sucesso de um ministério estivesse condicionado à quantidade de pessoas que te aprovam. Jesus se afastava. Você quer ver, para você que está atento, é claro, você quer ver que Jesus nunca investiu em imagem? Quando os soldados romanos foram para prendê-lo, foi preciso Judas beijá-lo, porque embora os soldados conhecessem o nome e a história de Jesus, mas não conheciam a sua imagem. E sabe por que Jesus nunca investiu em imagem? Porque Jesus sempre soube que quem se expõe demais morre antes do tempo. Pastor, esse intervalo é para quê? Para a gente digerir. Quem se expõe demais morre antes do tempo. Jesus veio para entregar a vida dele na cruz? Sim, mas tinha a hora certa. Então, para não morrer antes do tempo, ele preservou a sua imagem. Diga bem forte assim: quem se expõe demais morre antes do tempo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, para você que está interessado aqui ainda. Se por um lado, Jesus nunca investiu em imagem, por outro lado, Jesus sempre investiu no bom nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu repito isso aqui para você gravar. Não é para você reagir, não, porque reagir você reage se você desejar. Agora, Jesus nunca investiu em imagem. Por outro lado, ele sempre investiu no bom nome. Quer ver que isso é verdade? Jesus está entrando em Jericó. Lá tem um cego. E cego conhece o rosto de alguém? Claro que não. Mas ele ouve um barulho. E ele pergunta para alguém que vai passando: o que está acontecendo aqui? E alguém diz: é aquele que é assim. Não, cego não conhece o rosto de ninguém. Ele disse: é Jesus quem vai passando. Ele quem? Jesus, eu sei quem ele é. Aí ele começa a gritar: Jesus! Jesus, ainda tinha detalhes: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como quem diz: eu não conheço o teu rosto, mas eu sei do teu nome, eu conheço a tua fama. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e adore ao Senhor. Diga bem forte, por favor: mais importante do que a imagem é o bom nome. Deixa eu tentar lhe mostrar o que eu estou querendo dizer. Imagine uma árvore plantada aqui. Está imaginando a árvore? Quem está imaginando, diga amém. Enquanto a árvore está em pé, você tem uma noção do tamanho dela. Você olha para ela e diz assim: é grande, tá, mas é grande quanto? Não sei. É média, tá, média quanto? Não sei. É pequena, pequena quanto? Não sei. Porque enquanto ela está em pé, você tem uma noção do seu tamanho. Olhe para cá. Agora, medir mesmo,
Só será possível quando acontecer o que com ela? Quando ela tombar. Vou repetir isso aqui. Enquanto a árvore está em pé, você só tem uma noção do tamanho, se é grande, média ou pequena. Agora, para ter a medida, é só quando ela tombar. Aí você pode pegar a fita e medir. Olhe para cá. Enquanto estivermos vivos, as pessoas têm uma noção de quem somos. Homem de Deus, mulher de Deus, homem extraordinário. Extraordinário quanto? Não sei. Eu estou vendo ele ali. Agora só vão saber quem de fato somos quando tombarmos. Como assim, pastor? Vou te explicar. Porque você vai e não leva o celular. Aí esse celular que às vezes você fica escondendo de todo mundo, vai ficar aí para quem quiser ver. Vai ficar. Ah, mas tem senha. Ah, isso aí se descobre. Isso aí. Aqueles acessos, vai ficar, e não vai conseguir mais esconder. Porque enquanto está vivo, faz, apaga. Olha, apaga. Manda, apaga. Mas depois que morre, fica aí para todo mundo saber por onde você andou. Aí começa a investir em imagem, aquilo que parece ser, aquilo que eu tenho que representar. Mas Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer: pare de investir naquilo que as pessoas veem sobre você e comece a investir em raízes onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. Invista no bom nome. Quem reconhece a seriedade disso, levante a mão e receba a graça de Deus para te preservar. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Oh, glória a Deus. Com respeito e cuidado que o tempo que nós vivemos requer, com esta mão toque no ombro da pessoa que está perto de você e diga: mais importante que imagem é investir no bom nome. Mais importante do que investir no que os outros veem, é investir em raízes profundas, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga, mas os resultados permanecerão, mesmo quando você não estiver. Eu sei quando eu estou pregando. Eu sei quando eu estou ensinando. Mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra. Jesus disse: edificarei. Diga bem forte para ser uma vez só. Diga: edificarei. E Jesus continua: a minha igreja. Ele disse que faria o que com a igreja? Olhe para esse templo. Pode olhar, olha aí, bonito, lindo. Esse prédio tem fundação, sim ou não? Tem não? Se vocês estão em dúvida, eu vou sair correndo agora. Não, vou de novo, porque agora até eu fiquei preocupado. Esse prédio tem fundação ou não? Sim. Onde é que está? Tem, não tem? Então me ajuda aí, pastor. Agora. Então vamos lá. A fundação desse prédio está onde?
Diga debaixo da terra. Olhe para o chão, por favor. Pode olhar, não é pecado não. Pecado é olhar para outros lados. Olhe para o chão. Você consegue enxergar a fundação desse prédio? Tá. Agora olhe para o teto. Está vendo essas luminárias? Quem está enxergando, diga amém. Eu pergunto a vocês, sem a luminária, daria para ter culto aqui? Daria, como não? Os irmãos antigos faziam culto com lamparina, como que não? Não, tem culto. Agora, daria para ter culto aqui, sem a fundação? Você enxerga a fundação e a luminária. Agora, aí é que está. Não é porque é visto que é mais importante do que o que não é visto. Tem gente que acha que só é importante quando é visto. Não, não. O que sustenta uma obra não é o que é visto. O que sustenta o caráter do seu ministério não é aquilo que a imagem passa. Eu sei que é difícil de digerir, mas é o que tem para agora de manhã. Pastor, ministério é isso aí? É, então é pesado demais então, já dá tempo de desistir ainda. Ministério é mais do que publicações. E quando Jesus falou, edificarei, Ele não está falando só de consolidarei. Não. Edificar é colocar a fundação onde os olhos não enxergam. Escute isso aqui por amor à sua alma. Quando Jesus falou que edificaria a igreja, Ele estava dizendo, eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não vê, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra ela. Eu vou esconder a minha igreja. Oh, glória a Deus, levante uma de suas mãos aos céus. O Senhor está dizendo, invista no bom nome, e eu preservarei a sua vida. Eu te esconderei, o diabo não te achará, o pecado não manchará as tuas vestes. Quem recebe a palavra, eu começo a encerrar. E aí o texto diz, e levantando os olhos. Quem? Jesus. Observe a cena. Imagine a cena. E levantando. Esse levantando, o que na língua portuguesa é o gerúndio, né? É o ato contínuo. Por que João não colocou e Jesus levantou os olhos? Não, ele colocou levantando para quem lê imaginar a cena. E levantando os olhos, imagine, Jesus levantando os olhos. Quando ele levanta os olhos, ele enxerga o que os seus discípulos não enxergaram. Jesus se antecipa e enxerga o que os outros não veem. E o que é que ele vê? Primeiro,
Ele viu que tinha muita gente. Segundo, que já era tarde. Terceiro, o povo estava com fome. E quarto, não tinha onde arrumar comida e nem meio para arrumar comida para todo mundo. Está aí o problema. É muita gente, já é tarde, o povo está com fome e não tem como arrumar comida para todo mundo. Para você que está atento aqui, observe, Jesus identificou o problema antes que as pessoas soubessem. Eu vou repetir isso aqui por amor a você. Quando você descobre o problema, Jesus já sabia dele antes de você. Antes. Agora Jesus não identifica problema só pelo problema. Quando ele identifica o problema, você não pode perder isso aqui. Quando ele identifica o problema, ele já sabe que vai resolver e como vai resolver. Tá. E ele resolveu de imediato? Não. Então vamos lá de novo. Ele vê o problema, sabe que vai resolver, mas não resolve de imediato. O que ele faz? Ao invés de resolver de uma vez, ele se volta para Filipe e diz assim: e aí, Filipe, o que você acha? O que a gente faz? A grande questão aqui é, não perca isso aqui não. Por quê? Ao invés de resolver o problema, Jesus entrega para Filipe. Para entender isso, é por isso que tem gente que não observa essas coisas, porque não dá atenção a mínimos detalhes. Olha como começa o capítulo 6. Depois disso. Depois disso o quê? Depois do que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Marcos 6:30. Porque isso aqui é a sequência do que está lá em Marcos 6:30. O que aconteceu um dia antes? Os discípulos estão voltando de uma expedição missionária e estão animados. Mestre, estamos animados. Aí Jesus, é mesmo? É igual eu me lembro quando eu comecei a pregar, e aí Jesus batizava com o Espírito Santo, e eu voltava para o meu pastor, afoito: pastor, foram 30 e poucos batizados com o Espírito Santo. Ele olhava e dizia assim: tá bom, tá, e saía andando. Eu falei: meu Deus, nem para empolgar comigo. Eu trabalhei 5 anos com o saudoso pastor Luiz Antônio, e eu me lembro que eu fui pregar num evento dele, lá em Voti, onde ele foi pastor, e aí ele ia pregar à noite, e eu preguei à tarde, e ele não foi no culto, porque ele ia pregar à noite. E naquele dia Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo, e eu voltei para a casa dele para tomar banho, para voltar para o culto com ele, e ele: aí, Elias, como é que foi lá? Falei: pastor, pelo amor de Deus, pastor, foi bom demais. Meu Deus, eu estou assustado. Ele: está assustado com o quê, meu filho? Pastor, foram tantos batizados com o Espírito Santo. Ele deu as costas e saiu andando. Aí à noite, e eu fiquei chateado, falei: mas era para ele empolgar. Aí à noite, ele pregando, sem gritar, sem nada. No meio da pregação, 2 paralíticos levantaram e saiu andando. Ele foi em mim e falou assim: é para empolgar ou não? Assim mesmo. Nunca mais me empolguei. Simples assim. Então, lá veio os discípulos, animados que só. Mestre, o senhor não sabe da maior. O que é? Quando falamos do teu nome, as doenças vão embora. Eu imagino Jesus assim: tá poderoso, hein? Não, o senhor não sabe? Não, isso é só o começo. O que mais? Não, até os demônios
se nos submetem. Está lá escrito assim. Jesus debateu com eles? Não. Jesus só falou para eles assim: vamos dormir. Como quem diz, o mal de vocês é sono, e nada como uma noite bem dormida. Dormiram tão bem que até esqueceram do que falaram, mas Jesus não esquece. Lá tem 15 mil pessoas, no deserto, com fome. Jesus olha para Filipe e diz: e aí, Filipe? Resolve aí. Não são vocês que agora também fazem milagre? Resolve aí. Vai. Não é vocês agora os poderosos, que também estão concorrendo comigo agora? Faz o milagre aí, resolve o problema. Não é vocês que no ministério estão acostumados a resolver problemas do jeito de vocês? Está aí um problema mundial, resolva aí. Não é vocês que já estavam acostumados a resolver sem orar, sem pedir direção, já estava acostumado, não, a gente já sabe como resolver. Está aí, resolva o problema agora. Dá um basta nisso aí. Agora, sabe o que é pior? É que o Filipe tentou resolver. Não, é isso que é o pior. Olha as duas sugestões. Primeira, manda o povo embora. Despede o povo, dá a bênção apostólica, manda o povo embora. E cada um foi para a sua casa. Afinal, quem tem fome, come em casa. Então é assim. Quando é para mostrar popularidade, chama o povo. Quando é para suprir a necessidade, despede o povo. É isso mesmo? Essa é a sua sugestão? Quando ele viu que não deu certo, não colou, aí ele pegou a calculadora. Aí começou a fazer cálculo. Vai 2, 15 mil, muita fome, 2 pães por pessoa. Não, apaga, não dá, não, peraí. Senhor, a conta não fecha. Esse é o problema de pessoas que quando é para fazer conta quer orar, e quando é para orar quer fazer conta. Porque tem momento, tem situação que não é para orar, é para fazer conta. Jesus falou, quando for construir uma torre, não ora não. Obrigado. Jesus falou o quê? Quando for construir uma torre, senta, faça cálculo, para que começando não pare pela metade, e alguém passe e diga, começou e não terminou. Agora, quando o assunto é milagre, não adianta vir com calculadora. Aí é na base da oração. Agora, a grande questão, irmãos, preste atenção aqui. A grande questão é que Filipe deveria ter bebido na fonte de Ezequiel. Porque Ezequiel soube lidar com isso. Deus chamou Ezequiel e falou, vamos dar uma volta. Vamos fazer um passeio. Aonde, Senhor? Surpresa. Vale de Ossos Secos. Depois de ter dado uma volta, passou por lá. Quando terminou o passeio, Deus olha para Ezequiel e diz assim, e aí, Ezequiel? Qual é a sua opinião? Esses ossos podem voltar a viver? Se fosse Filipe, meu irmão, dá um Google aí. Vê aí se é possível. Ezequiel não. Ezequiel de imediato olhou, se voltou para o Senhor e disse o quê? Tu sabes.
Como quem diz, eu não sei de nada. Se o Senhor não resolver isso, não sou eu quem vou resolver. O que é que Ezequiel fez? Ele devolveu o problema para Deus. O que o Senhor estava querendo de Filipe era: Senhor, eu devolvo o problema para o Senhor, porque se o Senhor não fizer, ninguém fará. Oh, glória a Deus! O Senhor está nos ensinando nesta manhã o caminho. Devolva o problema para Ele. Devolva para Ele. Vou encerrar. Fechei a Bíblia. Devolva o problema. Agora, devolver o problema para Ele não é ser excluído da solução. Você devolve o problema para Ele, Ele dá a solução e te usa para solucionar. Quer ver que é verdade? Filipe devolveu para o Senhor. Está aí. Lá vem André. Ô, André, que tem muita coisa para ensinar para obreiro. Lá vem André, só com 5 pães e 2 peixes? Não, com rapaz também. Porque tem gente que é bom de pegar a ideia dos outros e falar que é dele. Ô chefe, tive uma ideia. Ó, vai mudar. E aí o pastor até gosta. Só que ele não traz de quem é a ideia mesmo. Não, meu irmão, o que eu posso fazer? Tudo pelo reino. Você não tem acesso, eu tenho. Eu pego a sua ideia e levo. André não é assim não. André leva o rapaz junto. E ainda chega assim: Senhor, aqui tem 5 pães e 2 peixes. E o rapaz? Não, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Porque pessoas valem mais do que coisas. Mas André é uma outra questão. Quando entregam para Jesus, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus, e ele não pede milagre. Como é que ele vai pedir milagre se é ele que vai fazer? Ele só agradece ao Pai. Quando ele termina de agradecer, quantos pães e quantos peixes tem nas suas mãos? 5 pães e 2 peixes, porque Jesus não faz mágica, ele faz milagre. A pergunta é: quem ele serve primeiro? A multidão ou os discípulos? Aos discípulos. Com 5 pães e 2 peixes, ele reparte com 12. Isso é milagre ou não é? Claro que é. Ele pega um pão e dá para o primeiro. Quantos pães tem na sua mão? Não são 4. Porque ele não está subtraindo, ele está multiplicando. Ele pega outro e entrega para o segundo. Quantos pães? 5. Porque nas mãos de Jesus nada se acaba. Quando ele termina de servir os 12, a Bíblia diz assim, ó: e tendo servido os 12, Jesus disse para eles: agora, dá-lhe voz de comer. Como quem diz, o milagre começou na minha mão e termina na mão de vocês. Eu sou a fonte da solução e vocês serão os instrumentos de solução. Basta devolver o problema para mim. Meu irmão, no teu ministério, devolva o problema para Deus. Ele é a fonte e você será o instrumento, e a glória será de Deus. Quem reconhece essa verdade, dê o melhor glória a Deus que você pode, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.